Bom, pessoal, vamos então para o nosso quarto vídeo e último desse bloco da disciplina de oficina de orçamento, né? Eu falei para vocês até agora sobre a, o PPA, né? O Plano Plurianual. Falei a nossa ideia de orçamento programa, ou seja, um orçamento que traz o planejamento junto, né? Eu estava conferindo aqui o esquema de aula que eu já fiz para vocês, já cumpri os pontos principais, falando ali de PPA como instrumento de planejamento, né? A questão dele está dividida em 4 anos para distribuição de recursos, né, objetivos e metas nesse tempo aí de vigência dele de 4 anos. Ok. Vamos passar agora para a próxima personagem aí dessa história nossa, que é a LDO, que é uma personagem bem incompreendida nessa história, né? Porque uma lei prévia, né, ao orçamento, né, que vai ocupar o primeiro semestre, quase todo de discussões. Bom, primeiramente, gente, vamos pensar que o PPA ele está previsto por um período de 4 anos, ok. Nesses 4 anos, gente, acontece muita coisa, né? Por exemplo, os recursos, o valor dos recursos pode se desvalorizar por questão de inflação ou o que for. É, o, o, ou a receita pode aumentar nesse período, ou pode diminuir muito. Pode acontecer elementos aí inesperados, uma pandemia, alguma coisa não esperada, né? Enfim, é preciso, antes de qualquer coisa, a gente fazer uma tradução, né? Uma preparação daquilo que está colocado no PPA, que foi feito às vezes 2, 3, 4 anos atrás, para a realidade de cada ano, né? Para a realidade de cada ano que vai ser feito, para o qual vai ser feito o orçamento. Tá bom? Então, nós vamos pegar um recorte daquilo que está no PPA, previsto, por exemplo, nós estamos no segundo ano de execução do PPA, ou seja, o primeiro ano do. Não, mentira. Esquece. Vamos imaginar que nós estamos no segundo ano do PPA de execução, né? Você recorta ali as metas que estavam previstas para aquele ano, os valores que estavam previstos para aquele ano. Será que isso ainda é factível? Será que isso é viável? Né? Vamos trazer isso de novo para a discussão do legislativo, porque é um projeto de lei, precisa ser discutido e aprovado pelo legislativo. Vamos atualizar essas questões. Muitas vezes acontece das metas terem sido batidas antes da hora, ou, né, menos ainda, pode acontecer das metas terem que ser ajustadas para baixo. Olha, ano passado, no primeiro ano, a gente não conseguia executar quase nada. Então, para esse ano, a gente pode aumentar a meta, ou enfim, renegociar. A meta estava muito alta, né? Estava muito ambiciosa, vamos rediscutir uma meta um pouco mais baixa. Então, um processo que eu gosto de falar como se fosse uma tradução. Você vai traduzir uma linguagem de planejamento de 4 anos para uma realidade de um ano do que está acontecendo ali, né? Então, você estabelece uns limites bem mais concretos, né, bem mais próximos da realidade para a elaboração do orçamento em si, né, para a discussão, aprovação da LOA que vai vir no ano que vem, no semestre que vem, no segundo semestre, né? Então, a LDO vai colocar esses limites, vamos dizer assim, né, dentro dos quais o legislativo vai poder discutir o orçamento no segundo semestre. Isso é importante, né, gente? Porque senão fica muito sujeito à interpretação, né? Fica uma discussão que fica aí solta na praça, né? Cada um atribuindo o que achar melhor. Não, vamos organizar esse processo, né? E fazer uma rodada prévia de trabalho aqui no Legislativo para poder ver o que todos nós entendemos como as condições de trabalho que nós vamos ter para esse orçamento. Tira do PPA, recorta, traz para o cenário atual, propõe-se aí uma atualização, como todo projeto de lei, ele é uma proposição do executivo que vai para o legislativo, né? Olha, está aqui o que nós entendemos como a atualização,
a revisão, não é revisão o termo, né? Mas eu estou trazendo esse item para cá, tradução disso para o cenário atual, tá certo? Mexendo com valores, mexendo com metas, né? E estabelecendo esses limites. Aí, gente, então assim, a ideia da LDO é isso, é um trabalho prévio que vai auxiliar ou nortear que vai nortear a elaboração do orçamento no semestre seguinte, tá? Da LOA no semestre seguinte. Eu destaquei para vocês aqui algumas dessas limitações que acabam existindo para a elaboração da LOA no ano seguinte, tá bom? Algumas delas, né, são a maioria delas, né, são as colocações que estão no PPA. Então não é possível, esse ponto é muito importante, muito importante. Não é possível elaborar uma LOA dissociada do PPA. Entendeu? Não adianta, o PPA não pode ser uma peça de decoração, simplesmente, né? Essa vinculação, por isso que é uma questão legal e uma questão constitucional. Ela precisa estar contida pelos limites, a discussão da LOA precisa estar contida pelos limites do PPA, e a LDO vem tornar essa limitação algo factível e razoável, né? Então essa é a primeira limitação que a gente tem, que a LDO traz para a elaboração da LOA. Tudo aquilo que já está colocado lá no PPA. Um exemplo disso, gente, em termos, né, financeiros, né, de despesa, né? Por exemplo, se o PPA está colocando uma ação, né, que se estende para mais de um ano, que não seja uma ação contínua, né? A ação contínua se estende pela vida inteira, né? Por exemplo, funcionamento de UPA, funcionamento de escola, são ações contínuas, né? Então, isso já está previsto como ação contínua. Mas vamos imaginar, por exemplo, uma obra, né? Um projeto aí de infraestrutura, alguma coisa mais de vulto, né? E está previsto lá no PPA. Olha, nós vamos demorar 3 anos para poder, vamos supor, instalar um laboratório de pesquisa. Está colocado lá no PPA. 3 anos para fazer isso, ou seja, é algo que demora, né? Algo que se espera que seja demorado. Então, se eu vou elaborar a LOA, eu já preciso deixar separado os recursos para esse projeto, né, que se estende no tempo. Tudo aquilo que está no PPA e que gasta mais de um ano, que se prevê que vai demorar mais de um ano para execução, já funciona como limite no processo de elaboração da LOA. Então, já sei aqui, vamos supor que eu vou gastar o previsto aí, gastar 1 milhão por ano, né? 1 milhão por ano para montar esse laboratório de pesquisa. Eu já sei que quando eu for elaborar minha LOA, vamos supor, do segundo ano, do terceiro ano aí do PPA, já tem 1 milhão ali que eu não posso mexer. Tá certo? É esse tipo de limitação aqui que eu gosto de destacar para vocês, que a LDO coloca limitações, né, para a elaboração da LOA. Não se esqueçam, falando em termos coloquiais, não se esqueçam daquele milhãozinho ali que está previsto no PPA durante 3 anos para a construção de um laboratório ali de pesquisa específica. 1 milhão já não pode mexer, que é 1 milhão desse ano. Tá certo, gente? Né? Eu estou estabelecendo um espaço dentro do qual pode acontecer a discussão da LOA. Fora desse espaço, gente, não está em discussão, tá bom? Por exemplo, esse milhãozinho aí dessa obra que é prevista para acontecer em 3 anos. Isso não pode estar em discussão. Já foi votado e aprovado no PPA. Então, isso já vai ser feito. Esse recurso tem que estar separado, tá certo? Então, a LOA vai trazer essas condições dentro das quais a gente pode trabalhar o orçamento anual, né? E temos aqui algumas outras limitações que elas são contínuas, que elas são correntes, né? Elas vão estar na LOA porque elas vão estar na LOA, vão estar na LDO, vão estar em todo lugar, tá certo?
não necessariamente dentro desse. Quer dizer, elas vão estar dentro desse limite, mas não é algo tão especial, tão específico, né? Por exemplo, eu destaquei aqui para vocês as limitações que estão colocadas para a elaboração da LOA. Folha de pagamento, né? Não sei se vocês já ouviram falar. 60% da receita corrente líquida, RCL, 60% da receita corrente líquida, até 60% pode ser empregado com folha de pagamento de ativos e inativos, né? Os servidores que estão em atividade dos aposentados. Receita corrente líquida são a arrecadação própria mais as transferências que se recebem, tá certo? Então isso não inclui, por exemplo, uma venda de um imóvel público, né? Uma receita que vai vir por isso, um empréstimo, isso não entra na conta, tá certo? Então, da receita que se arrecada propriamente ou daquela que você recebe por transferência, 60% pode ser comprometido com folha de pagamento e nem R$ 1 a mais. Ou seja, é um limite dentro do qual a LOA tem que ser elaborada. Você não pode prever, por exemplo, um concurso público, né, que vai aumentar a despesa de pessoal para além desses 60%. Então, podem discutir o que quiserem os parlamentares lá durante o processo de elaboração da LOA, mas tem que estar dentro desse limite. Os gastos com educação, né? Aí esse limite que eu falei de 60% vale para estados e municípios. A União tem um teto menor de 50% para a folha de pagamento. A educação, ela tem que ter um gasto mínimo de 25% para estados e municípios, ou seja, podem discutir o que vocês quiserem para fazer a LOA, mas 1/4 do valor total do orçamento, 1/4, tem que estar comprometido com ações de educação, tá certo? Desde transporte escolar, merenda, salário de professor, o que vocês quiserem, desde que seja educação, ou seja, né, é aquilo que eu falo, uma discussão tem que acontecer dentro desse limite, dentro dessa moldura que está colocada. 25% do orçamento sempre com educação. Lembra que eu comentei com vocês em sala de aula, né, de coisas que levam o prefeito para a cadeia, né? Uma delas é isso daí, você tirar um recurso da educação e empregar em outra coisa, dá um problema danado, tá certo? É obrigatório, tá bom? Saúde, 15% para ações de saúde, tá certo? Ou seja, mais um valor que pode ser utilizado só com ações de saúde. É um limite ali que está colocado, um piso que está colocado ali para a discussão da LOA. Pode ser mais? Pode ser 16? Pode ser. Nunca menos de 15. Durante um tempo, gente, houve uma discussão enorme se saneamento básico fazia parte da saúde. Saneamento básico é muito caro, você fazer obras, né, de encanamentos, de rede de esgoto, de rede de água, é muito caro. Estação de tratamento de esgoto, de água, recuperação até de rios, né, que estejam poluídos, que a população usa para abastecimento. São ações muito caras. Então, quando isso era aceito como uma ação de saúde, as ações de saneamento rapidamente preenchiam essa cota de 15% de gasto com saúde. E aí o governante, né, que fosse propor a LOA, ele se sentia à vontade para cortar outras despesas de saúde, né? Ficava uma competição ali entre as despesas. Depois houve um entendimento, isso aí foi judicializado, isso aí foi uma ação que demorou um tempo aí para ser definida. Definiu-se, no final das contas, que saneamento não pode contar dentro desses 15% da saúde. Então tem que ser mesmo cirurgia, transporte por ambulância, vacinação, UPA, tudo que for de saúde, literalmente, né, ao pé da saúde diretamente, né? Tanto preventiva quanto curativa, mas saúde assim diretamente, numa interpretação mais direta, né? Então, olha só, nessa brincadeira aqui, ó, nós já temos 40% do orçamento todo bloqueado, 25% da educação e 25% da educação e 15% da saúde,
eu já tenho 40% do orçamento todo bloqueado para essas duas ações. Ou seja, né, você já, de cara, você já tem 60% que pode ser gasto com outras coisas. Mais aquela limitação que eu falei, 60% no máximo para folha de pagamento, incluindo folha de pagamento de saúde e folha de pagamento de educação. Vocês estão vendo que a gente tem que cruzar esses percentuais aí, né? Dentro do 15% de saúde, 15% de educação, tem os servidores dessa área, então a gente conta em separado esses servidores para poder formar, né, o todo da folha de pagamento. Então são contas que acontecem em paralelo. Tem a questão que eu já falei com vocês, o limite para contratação de endividamento. Ele pode chegar no máximo a igualar a despesa de investimento prevista para aquele ano, ou seja, de incorporação, de construção de infraestrutura para aquele ano. Não posso ter um endividamento maior do que eu já gasto com investimento com infraestrutura. Por que isso, gente? Porque se eu contratar mais empréstimo do que eu estou investindo, essa parte a mais que passou eu estou usando para custeio, para pagar funcionário, pagar conta de água, luz, enfim, né? Sabonete, papel higiênico, essas coisas todas. E isso é algo inaceitável, né? Desde a nossa doutrina, né, orçamentária como um todo, né, constitucional como um todo. Você não pode pegar empréstimo só para manter a máquina andando. Você pode pegar empréstimo para crescer, para construir coisas que são úteis para a coletividade, né? Mas não apenas para manter a máquina andando. Então, gente, vocês estão vendo que dentro desses limites, esses limites são básicos, né? São colocados pela legislação, né? E temos também o que eu já falei, os limites que vão vir do PPA. O que o PPA estabelece para aquele ano, né? E a LDO faz esse papel de transportar esses limites para a discussão orçamentária do ano. Tá bom, gente? Não estou falando muito da LOA, né? Porque é o que a gente veio falando até agora, o semestre todo a gente está falando de LOA, né? Mas a gente vai entrar nela um pouquinho mais. Eu fecho o bloco aqui, viu, gente? Fechei esse bloco, fechei essa... acho que seria um conteúdo que eu daria em uma semana, se fosse aula presencial. E vou mandar para vocês, tá bom? Talvez eu mande mais um exercício, viu, gente? Fiquem de olho nisso aí. Eu estou pensando em mandar essas 4 aulas para vocês, mais o esqueminha de aula e mandar mais um exercício para vocês. É bem provável. Tá bom, pessoal? Então, conversem com os colegas, se mantenham aí mobilizados, assistam os vídeos, leiam o esqueminha de aula que eu vou passar para vocês, tá bom? Não vamos deixar a questão acumular. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tudo de bom.